bora começar mais uma aula com um pouquinho de atraso, mas faz parte. E hoje a gente vai falar de procrastinação e perfeccionismo dentro do contexto da autossabotagem. Então, se você procrastina ou se você é perfeccionista, hoje você vai entender um pouquinho sobre as consequências, as características de cada uma delas e também um desafio, né? Uma dica para você melhorar e desenvolver, né, isso dentro da tua vida, do teu trabalho, nos teus relacionamentos. E pra gente começar, pra gente iniciar, a gente vai organizar, né, como sempre, organizar o nosso pensamento. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto da autossabotagem, para você se localizar. Depois falar da procrastinação e do perfeccionismo, de formas isoladas, para tu entender um e outro. E depois a gente vai falar assim, né, como a procrastinação, ela é fruto do perfeccionismo e como é que isso acontece no seu dia a dia. Depois eu vou te propor um desafio, né, para poder te ajudar. E por fim, né, aquele momento do material, do desafio, daquilo que a gente disponibiliza, o replay da aula, enfim, aquelas informações, a senha, né, a tal da senha, para você poder abrir, né, o material e as instruções finais, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, agora a gente vai falar sobre procrastinação. Isso dentro do contexto da autossabotagem, isso é muito importante, porque a gente pode ter vários recortes, né? A procrastinação, você pode enxergar ela sobre várias perspectivas, mas a gente está falando especificamente sobre a autossabotagem, que é aquilo que você faz justificando, você tem, né, uma boa desculpa para dar e por isso você acaba tendo comportamentos sabotadores. E a procrastinação, ela aparece dentro do contexto da autossabotagem, não precisa nem dizer por quê, né? Porque você faz uma coisa querendo fazer outra, né? Então, a procrastinação, ela acontece da seguinte forma. É uma falha de definir prioridades. Então, a pessoa ela tem dificuldade de definir e de executar o que é prioritário. Por exemplo, você tem um trabalho para entregar, seja na faculdade, ou seja no teu próprio trabalho mesmo, e aí você tem até a data tal para entregar. E aí você separa ali o dia, separa um turno, e aí você começa teu dia, não, eu preciso terminar isso. Então é uma tarefa talvez chata, talvez uma tarefa difícil. Aí você faz 500 coisas antes e vai enrolando. Então você vai ali, toma banho, não, toma café, até lavar louça, uma coisa que você, né, nem tem vontade de fazer. Você simplesmente naquele dia acorda com uma vontade de lavar louça. Você lava a louça, aí você vai, liga pro fulano, você se lembra que precisa pedir alguma coisa pra sua mãe, aí você liga pra sua mãe, e aí aquela tarefa, que é uma tarefa chata, uma tarefa difícil, é uma tarefa desagradável, ela vai sendo deixada de lado. Enquanto que na sua consciência você sabe que aquilo ali é prioridade, mas lembra, a gente tá falando de contexto de sabotadores, de autossabotagem. Então você justifica, você pensa, não, mas é que isso aqui também é importante, caramba, tem um tempão que eu não faço isso aqui eu também tô procrastinando. E aí você vai jogando coisas na frente. Aí no final você fica com prazo, né, na corda, no limite, né, com a corda no pescoço, e aí você faz correndo, ou você perde o prazo, dá uma desculpa, enfim, aí você tenta resolver, tenta dar o seu jeito. Então, a procrastinação, ela tende a te deixar desorganizado, ela tende a te deixar um pouco, tu perde um pouco, né, dessa noção do que é urgente, do senso de urgência. Então você começa a ficar até um pouco desleixado, mesmo que na tua cabeça não seja essa a sua intenção. E é por isso que se chama sabotagem, porque você tem uma intenção positiva, mas as suas atitudes elas acabam sendo prejudiciais. Então, o contexto da procrastinação ela funciona assim, tá? Não confunda a procrastinação com preguiça, tá? Tem muita gente que acaba confundindo, né? Fica com aquela coisa, eu não vou fazer, hoje eu não tô afim. Isso não é procrastinação, isso é preguiça. Aí preguiça a gente resolve com vergonha na cara mesmo. A gente tá falando de procrastinação, a gente tá falando de comportamento. A gente não tá falando de preguiça. Não quer dizer que um procrastinador não seja preguiçoso e vice-versa, não é isso. Mas a gente tá isolando ali o ato de procrastinar pra gente entender melhor como que acontece esse mecanismo. Então, o mecanismo do procrastinador, ele troca um prazer a longo prazo por um prazer imediato.
Então ele sabe que aquele trabalho, sabe que aquele projeto, que aquela meta que é mais trabalhosa, que vai trazer um benefício maior, ele sabe que aquilo ali é bom, mas ele também sabe que tem um caminho a percorrer. Então o procrastinador, ele é muito imediatista, lembra? Ele perde o senso de urgência, mas ao mesmo tempo ele é imediatista, porque ele quer algo bom para aquele momento, ele quer aquele resultado para ontem, ele quer aquele prazer que seja bom, que seja ali naquele momento. Então, se aquela tarefa é uma tarefa demorada, é uma tarefa difícil, que vai exigir um processo, ele vai tender a procrastinar e trocar por algo que vai trazer prazer imediato. Por isso que é preciso deixar bem claro que não tem a ver com preguiça, tá? Tem a ver com saber a troca, saber o que eu estou trocando. Estou trocando algo de longo prazo por algo a curto prazo. Então, fica nas redes sociais, é o clássico do procrastinador, que ele troca aquilo ali, né, que é algo mais divertido, né? Ou às vezes troca a tarefa por uma conversa, principalmente em ambiente de trabalho. A gente vê muito, né? Os procrastinadores, eles adoram aquelas rodinhas no meio do serviço só para não ter que fazer o que tem que fazer, né? Então enrola, conversa, aquele intervalo de 15 minutos de cafezinho que se torna meia hora, 40 minutos, ou até mesmo traz uma tarefa nada a ver, que nem tá ali, mas é uma tarefa que você gosta, fazer listas, né? Os procrastinadores adoram fazer listas. Eles fazem listas de metas, fazem um monte de lista, não faz nada, mas a lista, ela tá ali, feita e bonita, né? E eu te digo isso porque eu fui uma procrastinadora profissional por muito tempo, né? Por muitos anos. A procrastinação era quase meu sobrenome. Então, eu sei muito bem como é que funciona o mecanismo. Aliás, até hoje, né, uma pessoa que tem um comportamento forte da procrastinação, como era o meu caso, e do perfeccionismo também, por isso que eu tô trazendo os dois temas juntos, esses eram os meus comportamentos mais fortes, assim, tanto o perfeccionismo como a procrastinação. Então eu sei muito bem que o procrastinador adora fazer listas, adora se iludir, né, dizendo que tem tudo aquilo para fazer e não executa nada. Não executa nada, ou executa muito pouco, ou executa e com baixíssima qualidade. Então esse é o mecanismo do procrastinador. Oi, amada! Oi, Sharon, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Aliás, né, já que eu cumprimentei a Sharon, né, cumprimentar todo mundo, né? A educação passou longe também, né? Eu não dei oi pra ninguém, simplesmente comecei a falar. Então, boa tarde, né? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Se você acredita que o tema procrastinação e perfeccionismo é útil para alguém que você conhece, pega o aviãozinho e manda o aviãozinho para essas pessoas. Aliás, eu vou fazer isso também, né? Porque eu mesma não me ajudo, né? Então você me ajuda, então, já que eu não tô me ajudando, e envia, né, essa aula para as pessoas que possam se beneficiar, né? Pessoas que procrastinam, que lutam, né, com o perfeccionismo. Já mandei aqui para as pessoas o convite e envia você também, porque com certeza isso vai ajudar a clarear. Assim como eu não tinha... Oi, Tiana, tudo bom? Seja bem-vinda. Eu também não enxergava que eu procrastinava, tá? Eu tinha aquela fase de negação, de falar outra coisa. Não, é porque eu tenho muita coisa para fazer, é porque meu horário é escasso, dava muita desculpa. Então, o procrastinador, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade de assumir. Se você é um procrastinador assumido, confessa aqui nos comentários, fala eu, né, para eu saber, né, se temos pessoas com essa tendência comportamental aqui assistindo a aula. Bom, mas a gente já superou essa parte, né, da procrastinação, já entendemos que não tem a ver com preguiça, tem a ver com troca de prioridade, trocar o prazer, né, a longo prazo pelo prazer imediato. E agora a gente vai falar a própria. E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre o perfeccionismo e depois a gente junta os dois. Quando a gente fala do perfeccionismo, a gente fala, né, daquele comportamento da autoexigência. É aquela pessoa que sempre coloca metas ou coloca idealizações, né, num nível irreal. E essa é a palavra, irreal. Por que é irreal? Porque a própria pessoa, ela não sabe, ela não tem certeza qual é o nível que ela deseja alcançar. Porque ele não é palpável, ele está sempre no nível acima do que o que a própria pessoa imagina. Vou esclarecer para não parecer uma viagem. Vamos supor que eu quero, sei lá,
Emagrecer. Vou falar, eu sempre uso o exemplo do emagrecimento porque toda mulher em algum momento da vida ela já pensou ou emagrecer ou em ganhar peso. Ela nunca tá satisfeita. Então temos aí um comportamento perfeccionista bem clássico. Então vamos supor que ela quer ali, eu quero emagrecer, eu quero um corpo ideal, eu quero estar linda, não sei o que, eu quero isso, quero aquilo. E aí ela imagina que ela quer emagrecer, só que ela não sabe, ela não tem parâmetros. Ela acaba usando, às vezes, ou comparações injustas de corpo de outras mulheres que nem são do seu biotipo. Ela não tem como, né, chegar naquele parâmetro. Ou ela fica imaginando, eu quero emagrecer, eu quero ter um corpo bonito, eu quero ter um corpo isso. Só que na cabeça dela é o próprio Photoshop, né? É uma coisa perfeita, sem gordura, sem celulite, sem estria, sem nada. Isso é um parâmetro inalcançável. A gente sabe que por mais que, né, as pessoas emagreçam e tenham corpos bonitos, sempre tem ali alguma questão, um mínimo de gordura ali naquele corpo, né? 5% que seja, que é a porcentagem dos atletas de alta performance, que é aquele nível assim, que você puxa, só vem a pele, não vem gordura, não vem nada. Até essas pessoas ainda tem, né, uma gordura ali presente. Mas a mente do perfeccionista, ele vai além daquilo ali. Só que é um além que ele mesmo não consegue definir, porque sempre quando essa pessoa chega numa meta, ela sempre, tipo Dilma, assim, ela deixa a meta aberta e aí ela dobra a meta. Gente, é exatamente isso aí, ó. A Dilma é um exemplo, né, de um perfeccionista. Não tem meta, a meta tá aberta para quando você chegar, você dobra ela. Afinal de contas, sempre precisa melhorar mais um pouco. E a mente do perfeccionista funciona assim, nunca tá bom. Nunca tá satisfeita. Às vezes, até com as outras pessoas, o perfeccionista é mais tolerante. Ontem eu falei um pouquinho sobre o contrário, né? O efeito inverso, quando o perfeccionista exige de si e exige do outro. Mas também tem algumas pessoas que elas toleram, né? Então elas olham ali pro projeto da outra pessoa, pro que a outra pessoa faz. Ela até, não, ficou muito bom, ficou ótimo, mas com ela mesma, ela não consegue. Ela não consegue, ela precisa se criticar um pouco mais, ela precisa colocar um defeito a mais, ela precisa dizer que não tá tão bom assim. Então ela tá sempre no modo crítico, né? E ontem eu falei também um pouquinho sobre o crítico e tem um destaque lá no perfil sobre o modo crítico, também é muito interessante para você entender a origem, porque o modo crítico é o que dá origem à procrastinação, ao perfeccionismo, ao vitimismo, a ansiedade em excesso, a raiva, a frustração. O modo crítico, ele é o pai de todos. Então, se você quer entender um pouco mais, você assiste lá para não ficar repetindo sobre isso. Mas vamos lá. O perfeccionista primeiro enxerga o defeito e depois enxerga a qualidade, depois enxerga o defeito de novo, porque não é suficiente, ele não para na qualidade, ele precisa voltar pro defeito de novo. Tá? E comigo era assim, gente, eu acabei de falar que eu era procrastinadora e perfeccionista de carteirinha, era quase uma profissão. Então, por exemplo, eu era maquiadora, tá? Isso aqui que vocês estão vendo, isso jamais aconteceria em tempos idos, jamais, porque eu fiz isso aqui em 10 minutos, e eu sei que não tá no meu melhor. Mas, gente, tá superado, graças a Deus. Perfeccionismo é uma coisa que, assim, tá muito... né, eu tô lidando muito bem com isso. Mas eu jamais apareceria assim, diante de uma câmera, que eu sei que uma sobrancelha tá mais alta que a outra, eu sei que o rímel tá mal passado, eu sei que a boca tá fora da linha. Eu enxergo porque o meu modo de pensar foi muito voltado pro modo crítico. Então, eu consigo me olhar e enxergar, saber onde tá todos os defeitos. Mas eu aprendi a lidar, e isso é importante. Às vezes a gente tem aquela falsa ilusão de que você vai deixar de ser procrastinador, deixar de ser perfeccionista, deixar de ser isso, deixar de ser... Gente, isso é uma ilusão. A gente aprende a lidar com aquilo que a gente tem. É como... Vou pegar esse copo aqui para ficar mais fácil, tá? Esse copo aqui, ele serve para beber, né? Obviamente, é um copo, o copo serve para beber. Só que o perfeccionista ou o procrastinador, ele dá funções diferentes. Vamos focar no perfeccionista. Ele dá funções diferentes. Ele exige demais desse copo. Não, esse copo não pode ser para beber. Esse copo tem que ser para plantar flor. Esse copo tem que ser para sustentar a cadeira que tá com o pé quebrado. Então ele exige demais do copo. Exige demais, muito, muito mais. E aí quando você aprende a lidar, você continua olhando pro copo e sabendo que ele poderia ser um vaso de flor, que ele poderia ser um objeto de decoração, que ele poderia ser o apoio da cadeira com a perna quebrada.
Isso ainda tá na sua cabeça. Só que você aprende a lidar, a respeitar o que nós temos aqui. Então eu digo, não, eu sei que ele tem potencial para muitas coisas, mas eu entendo que o copo é só para colocar líquidos aqui dentro. Então eu aprendo a respeitar. Mas não é de um dia do dia para noite que eu vou olhar e não vou mais enxergar tudo aquilo que eu enxergava antes. Toda aquela exigência que antes tinha, aquilo ali permanece, gente. Não se iludam com isso. A diferença é que a gente aprende a lidar. A gente passa a dar outra utilidade para aquilo que a gente tem dentro de nós. Até porque tanto o procrastinador quanto o perfeccionista, ele tem uma utilidade. Tu pode usar isso de maneira positiva. O problema é que a maioria das pessoas não sabem usar os recursos do perfeccionista e os recursos do procrastinador. Mas como tudo na vida, gente. Vamos lá, aula de química. Quem lembra das aulas de química aí? Primeira lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que isso significa? Que hoje tudo que a gente tem e vê é fruto de transformações. Então os prédios, né, os arranha-céus, gente, isso não veio de fora da terra. Elas são frutos de uma madeira, de uma matéria-prima, de uma areia que foram se transformando. Tem até assim, abrindo um parênteses assim, viagem total. Se você gosta de viagem, esse é o seu momento. Perguntaram uma vez, né? Qual era a diferença do peso da Terra de 10 mil anos atrás para hoje? Né? Será que hoje tem muito mais coisa, né? Muito mais coisas construídas, tem, né, talvez muito mais estruturas, enfim. Só que, na verdade, o peso da Terra de 10 mil anos atrás é o mesmo peso de hoje. Por quê? Porque, apesar de ter muito mais coisas preenchendo a Terra, elas são só apenas frutos de transformações das matérias-primas que não existiam antes. Então, minha querida, contigo é a mesma coisa. Você não vai deixar e ganhar algo de fora. Você vai aprender a usar aquilo que você já tem. Você vai dar uma outra utilidade. Então, o perfeccionista tem bons recursos. O procrastinador também tem bons recursos. Assim como a gente pode retirar os benefícios da frustração, da raiva, né, da ira, da tristeza, a gente tira recursos dessas coisas que nós vivemos e passamos. Então, todo problema que nós temos, eles carregam uma semente para solucionar. Então, isso é muito importante. Você não abandona algo e traz algo de fora. Você usa aquilo que você tem e extrai o melhor de você. Então, se você é perfeccionista, se você é procrastinador, não fica desesperado. Eu vou carregar esse fardo para sempre. Não, você pode aprender a usar o recurso que você tem dentro de você de uma maneira a seu favor. Quer ver um exemplo? O perfeccionista. O perfeccionista, ele tem uma capacidade de superação muito boa, porque ele sempre está atrás do próximo nível. Se você sabe usar isso a seu favor, ao invés de você se cobrar e se massacrar, são as pessoas que sabem se desenvolver melhor, porque elas têm essa capacidade de sempre buscar o próximo passo. Então isso é algo muito positivo. O problema é que o perfeccionista não sabe fazer, ele faz isso com excesso. Então ele exagera na dose. E aí ele passa daquele nível da satisfação e vai para o nível da autoexigência. Aí que tá a questão. Mas ali, a essência que carrega ali no perfeccionismo, ele pode ser útil. Só que você precisa saber usar essa ferramenta. Você precisa saber usar como eu faço isso que é ruim se transformar em algo bom. Então, primeira coisa, não se iluda. Tu não vai abandonar a tua essência, aquilo que você carrega. E segundo, você pode aprender a desenvolver. Eu fiz isso, né? Não quer dizer que hoje eu não me pego sendo perfeccionista. Não é isso. Acontece. A diferença é que eu aprendi a usar essa minha habilidade que antes me prejudicava e agora eu uso ao meu favor. Então, por exemplo, aparecer aqui na frente com a maquiagem toda zoada, gente, isso aqui não faz a menor diferença mais pra mim. Com o cabelo despenteado, apesar, né, que eu deveria, né, me dedicar um pouquinho mais, né, pra minha imagem aqui, mas eu entendo que isso não é a cereja do bolo. A cereja do bolo é eu aprender a usar isso ao meu favor.
Estamos combinados? Perfeccionistas, quem se identifica, fala aqui eu, né? Ou digita aí, você é mais o quê? Você mais procrastina ou você é mais perfeccionista? Comenta aí onde você se encaixa mais para eu saber. Se temos mais pessoas procrastinando ou temos pessoas mais sendo perfeccionistas. Digita aí para eu saber onde é que você se enquadra. Que aí também, né, dependendo do que for a maioria, a gente pode dar uma direcionada melhor. Digita aí, gente. Digita aí pra eu saber. Não me deixem no vácuo, tá? Não me deixem no vácuo. Não façam isso comigo. Então, vamos lá. Agora vamos unir perfeccionismo e procrastinação. Se você também tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pergunta aí também, ó. Procrastinação. Olha só. Você escolheu um, né? Se fosse eu assistir na live, eu colocaria os dois, porque eu carreguei, né? Cheguei atrasada, não tem problema não. Não tem problema não, que depois eu vou dizer como é que faz pra assistir o replay da aula. Aí você pega do... Se bem que você já tá no grupo, né? Então, não se preocupe, vai dar tudo certo. Como é que a gente une a procrastinação e o perfeccionismo? A procrastinação, ela pode ser um fruto do perfeccionismo. Não quer dizer que todo procrastinador é perfeccionista. E também não quer dizer que todo perfeccionista seja um procrastinador. Essa relação não é verdadeira, tá? Mas acontece com muita frequência que pessoas perfeccionistas tendem a procrastinar. E por que cargas d'água isto acontece? Aí vem a explicação. O perfeccionista, como eu falei, ele tem um ideal, né? Ele tem ali um imaginário da onde ele precisa chegar. Quando ele precisa executar alguma coisa, é isso que dói no perfeccionista, a parte da execução. É a maior dor do perfeccionista é a execução. Ele pensa que não está pronto. O perfeccionista tende a pensar que nunca tá bom o suficiente, ele nunca está pronto o suficiente. Ele precisa estudar um pouco mais, se preparar um pouco mais, ler um pouco mais, esperar um pouco mais, conversar com outras pessoas um pouco mais, analisar um pouco mais, é sempre um pouco mais. Então, na cabeça dele, se ele tiver mais tempo, ele vai ter mais condições de alcançar aquilo ali. Então, vamos lá, vamos voltar pro exemplo do emagrecimento. A pessoa que emagrecer, sendo perfeccionista, ela quer aquele corpo ideal. Só que aí, ele quer ir pra academia, fazer dieta, ir no gastro, ele quer contratar um coach, ele quer ter um calendário de emagrecimento, ele quer falar com 4 profissionais antes, ele quer um livro também, especialista, ele quer conversar com a pessoa que emagreceu 30 quilos em 10 dias, ele precisa do contato da pessoa que emagreceu 80 quilos em 2 meses, então ele tem uma lista muito extensa. Aí, ao invés dele começar com o que ele tem, ele vai dizer, não, mas como é que eu vou começar meu processo de emagrecimento sem conversar com o nutricionista, sem fazer 500 exames de sangue, sem contratar um coach, sem ir pra academia, sem fazer o yoga, sem fazer pilates. Aí ele começa a criar um monte de barreira. Aí já tá entrando a procrastinação. Porque ao invés de ele começar com o que ele tem, ele precisa satisfazer um monte de exigências para ele fazer bem feito. Afinal de contas, se eu vou fazer, eu preciso fazer bem feito. Como é que eu vou fazer um troço de qualquer jeito? Porque senão eu não vou alcançar o resultado. Aí já entra a procrastinação junto. A partir do momento que ele começa a colocar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, ainda não tá bom, eu preciso esperar, a procrastinação entra junto para tentar resolver essa aflição de eu preciso ter todas as ferramentas na minha mão, eu preciso ter tudo ali, eu preciso estar satisfeito com tudo que eu tenho para que aí sim eu comece. E aí que tá, o perfeccionista ele tem dificuldade de começar e terminar. Porque, como eu falei, a execução é o problema dele. Então ele começa a enxergar um monte de defeitinho, um monte de problema. Então sabe aquele é melhor feito do que perfeito? Para um perfeccionista jamais. É melhor perfeito do que feito. É o inverso. A frase dele é ao contrário. Então, a procrastinação ela vem tentar resolver isso.
E aí que tá o problema. Ele começa a procrastinar porque ele precisa de mais prazo para chegar naquele ideal que não vai chegar. Aí qual o problema? O prazo estoura, né? Se é o caso de alguma meta que tenha prazo definido, o prazo estoura e aí ele começa a justificar todo aquele enrolation que ele fez, dizendo, não, porque me faltou recurso, porque me faltou gente, porque me faltou dinheiro. E aí o perfeccionista vai admitir o erro, mas nem a pau, Juvenal. Não, pra ele errar é tipo assim, é a morte. Ele não pode errar. Ele não pode admitir que errou. Então ele vai jogar todas as justificativas em 500 bagulho diferente. Nas outras pessoas, nas circunstâncias, na falta de recurso, na falta disso, na falta daquilo. Mas ele errou? Não, gente, o que é isso? Não, nunca errei na vida. E esse é o ciclo da sabotagem. Vocês estão entendendo que a gente está por trás do recorte de autossabotagem? Olha a mente da criatura, olha como é que ela funciona. Ela não admite que errou, ela dá um monte de desculpa, ela não cumpre a meta, ela não cumpre o prazo, e aí ela enrola, né, ou faz de qualquer jeito depois. Passa 2 dias se martirizando porque ficou uma porcaria, porque ficou mal feito, eu não acredito que eu entreguei aquilo ali, eu não acredito que eu fiz daquele jeito, aí se cobra, se frustra, se irrita, desconta em todo mundo. Então, gente, assim, ó, é autossabotagem, só falta tatuar aqui. Olá, estou me sabotando. Porque a mente da pessoa, ela funciona em ciclo. Aí o que acontece? Ela fica com aquela pendência. Já era, né, o prazo, se é o caso de algo que tem prazo, o prazo estourou, já era, tá feito. E aí ela guardou aquela mágoa dentro dela. Aí, né, a vida que segue, ela vai iniciar outra coisa e ela vai repetir o mesmo processo, porque a pessoa, ela não enxerga, gente, ela não enxerga que isso tá acontecendo. Porque se ela enxergasse, fosse muito claro, aí seria o caso de falta de vergonha na cara mesmo, que aí é outra coisa. Ela enxergou, ela percebe, ela sabe, mas faz por gosto, aí, né, aí é outros 500. Aí é falta de relho mesmo. Mas se aquela coisa, a pessoa, ela tá tentando fazer o melhor dela, ela tá tentando justificar, ela tá naquela aflição de que ela precisa resolver, que falta recurso e dá muita desculpa, é realmente a autossabotagem atuando, porque ela tá justificando na cabeça dela aquelas atitudes. E é isso que é o que dá mais aflição. Quando eu, né, tava no auge do perfeccionismo, gente, eu ficava aflito, porque eu pensava, cara, essa é a forma correta. Eu preciso realmente me sentir pronta, eu preciso me preparar mais. Como é que eu vou dar uma aula? Como é que eu vou dar um curso? Como é que eu vou ensinar as coisas se eu não tiver 5 PhD, né? Se eu não tiver todos os cursos ali feitos, né? Se eu não tiver todas as especializações, né? Se eu não tiver lido 500 artigos, como é que eu vou fazer isso com as pessoas? Eu vou estar enganando elas. Então, a mente do perfeccionista, ele funciona assim. Então, ele adia as coisas porque ele precisa se sentir pronto. Ele precisa de recursos suficientes. Só que isso é um problema porque traz diversas consequências que a mente do perfeccionista não calculou. Quais são as consequências? Vê se você não se identifica. Baixa autoconfiança. Porque uma vez que eu preciso de mais coisas, mais recursos, mais informações, mais tempo, quer dizer o quê? Que eu não sou capaz. Quer dizer que eu não estou preparado, quer dizer que eu não sou bom o suficiente. Quer dizer que eu tô sendo um impostor. Então a minha confiança, ela cai. Então você tem problemas em acreditar naquele recurso que você tem hoje, naquela condição que você tem hoje. Você olha e diz, não é nem o mínimo. Então o perfeccionista, ele esmaga com a sua própria autoconfiança. É quase que um processo de autodestruição. E depois, se por acaso você vai se comparar, o que é um grande erro, e o perfeccionista adora se comparar com os outros, adora olhar para a grama do vizinho, ele nunca se compara com alguém assim, do nível dele. Ele tem que se comparar com o Master Blaster ali da área. Ele olha pro top, pro nerd, né, pro cara sucesso total, que batalhou 25 anos, que ninguém sabe, né? Mas as pessoas só enxergam o sucesso, só enxergam o palco,
não enxerga, não olha pros bastidores. Aí o perfeccionista adora olhar pro palco dos outros, pros bastidores, que é bom nada. Aí diz, mas eu nunca vou chegar lá, olha só o fulano, como é que ele tá, como é que ele é. Eu nunca vou ser daquele jeito, olha só, eu preciso, né, eu preciso de mais. Então ele começa a fazer comparações injustas e derruba a autoconfiança, derruba total. E aí ele fica ali se julgando, se menosprezando e acaba paralisando, que é o segundo grande perigo do perfeccionista que procrastina, é a paralisação. Porque você começa a enxergar tanto defeito que você para. Você não consegue avançar, porque você não tem coragem de avançar com aquilo que você tem. E aí você paralisa, porque você não vai ter dinheiro suficiente para fazer aquilo, ou você não vai ter pessoas para te ajudarem. E aí você fica no pior cenário, que é o cenário da paralisação. A procrastinação no nível máximo é a paralisação, que é quando você simplesmente abandona, que é quando a pessoa desiste, que é quando a pessoa se entrega, quando às vezes a pessoa também entra em depressão, entra em ansiedade generalizada, entra em transtornos, né, psicológicos por conta desse excesso de carga que você jogou na sua própria mente. Então esse é o grande perigo. O primeiro perigo é você não terminar, né, porque você está se exigindo demais. E o segundo é você, né, chegar nesse nível de paralisação, de simplesmente de abandono total. Outra consequência que eu falei aqui por cima, né, é a ansiedade. Porque a pessoa, quando ela tá... Lembra que eu falei lá que o procrastinador, ele busca o prazer imediato. Ele busca aquilo que é mais legal no momento. Então aquilo que é chato, aquilo que é demorado, ele deixa pra depois. Então ele enrola. E o perfeccionista, ele tem aquela ilusão de chegar no mundo ideal, que não existe. Uma vez que você começa a fazer e vê que não vai chegar no mundo ideal, que você não tem recurso suficiente e que aquele prazer imediato que você gostaria, ele tá muito longe, vem a ansiedade. Então você começa a pensar, não vai dar tempo, não vai ficar bom, vai todo mundo achar horrível, vai todo mundo me julgar, eu vou perder meu emprego, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Se o fulano pensar tal coisa, vai acontecer tal coisa comigo. Aí começa a entrar naquele ciclo da ansiedade, que é pensar em 500 cenários diferentes, o que fazer em cada um desses cenários, e no final você não faz nada. Então aí tá um gatilho terrível da ansiedade, né, que é você surtar, né, o famoso surtar. Porque você jogou tanta carga na sua mente, tanta cobrança, tanta meta, tanta coisa, e você tá tão enrolado que você entra num ciclo de ansiedade perigoso. Se você entrar em ciclos de ansiedade muito próximos um do outro, você pode desenvolver um transtorno de ansiedade. A ansiedade em si não é um problema, tá? A ansiedade, gente, é uma emoção, é um sentimento como raiva, frustração, tristeza, fazem parte. O problema é quando essa ansiedade está num nível tão forte ou é tão frequente que te paralisa. Então, olha só o perigo, gente, de você cultivar um pensamento perfeccionista e cultivar um comportamento procrastinador. Não é só, ele não é um fim em si mesmo. O problema é as consequências que esse comportamento traz para você. Outra coisa, insatisfação no trabalho. Porque se você começa a criar esse nível de exigência, você começa a ver que não tá bom, que os seus colegas também não são tão bons, que na verdade o seu trabalho não gera impacto nenhum. E aí você começa a procrastinar as tarefas importantes, aí você começa a ser cobrado, aí começa a ter problemas na sua própria carreira. Você começa a se questionar, será que eu tô na profissão certa? Será que realmente é isso? Porque eu não tô feliz, eu não tô contente. Aí você começa a trazer problemas que nem existiam, de tanto que você fica se exigindo. Ai, será que eu tô dando o meu melhor aqui nessa área que eu atuo? E aí começa a se questionar. Então a insatisfação no trabalho não quer dizer que tu precise, né, que você não possa questionar o seu trabalho, não é isso. Mas o problema é quando esse questionamento vem de uma cobrança injusta, vem de uma alta exigência incorreta, sabe? Então você começa a trazer questionamentos que não existiriam em outro contexto. E por fim,
né, qual é o desafio? A gente não resolve isso do dia pra noite, né? Eu te falei, até hoje eu ainda preciso estar muito atenta pros meus gatilhos de perfeccionismo, pros meus gatilhos de procrastinação. Hoje ainda a procrastinação ainda é mais difícil que o perfeccionismo, então eu preciso estar muito atenta, né? Então o meu desafio é manter a atenção pros gatilhos. E se você não conhece os seus gatilhos, eu te convido a conhecê-los. Porque se você não conhecer os gatilhos que te sabotam, você só vai descobrir quando você já estiver sabotando. E aí você já perdeu tempo, já se irritou, já se frustrou, já se atropelou. Tá? E eu tô falando que eu falei ontem, né? Eu vou ensinar você a mapear comportamentos sabotadores. Eu vou ajudar, tá? Eu vou te ajudar a fazer isso. Só que no momento separado, eu vou avisar quando isso for acontecer. Tá? Eu vou te ajudar a enxergar. Só que os gatilhos hoje você já pode mapear, você já pode prestar atenção. Quando você se pega já se sabotando, procrastinando, sendo perfeccionista, pensa naquilo que você fez antes, que te levou para aquele momento. Então, foi um pensamento, foi uma cobrança, foi algo que alguém falou, né? Foi de repente essa troca. Será que eu faço trocas de prazeres, né, de prazeres a longo prazo pelos prazeres imediatos? Será que é a preguiça, né? Que aí já não é a sabotagem, né? Será que é realmente a minha baixa autoconfiança que está gerando isso? Tenta encontrar a origem. Faça perguntas, né? Quando eu encontrei a origem do meu perfeccionismo, eu fiquei chocada. Olha só, gente, como é que a mente do ser humano é uma coisa muito louca, né? É uma cordinha que quanto mais você puxa, mais você fica chocado. A minha procrastinação era fruto do perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele era originado no desejo de agradar as pessoas. Então, essa era a minha origem, esse era o meu gatilho. Então, eu queria agradar, eu queria, né, satisfazer as pessoas, eu queria, né, ter uma boa imagem. Então, eu me exigia muito com esse fim de querer agradar, de ser bem aceito pelas pessoas ao meu redor. Então, é uma escadinha. Qual será que é o teu gatilho? O que será que te faz, né, ser tão autocrítico contigo mesmo? Será que foi alguma coisa que você ouviu? Né, alguma coisa que você carregou, que você carrega? Né, às vezes, né, na tua própria criação, você era exigido demais ou você era exigido de menos e aí você queria mostrar o seu valor, então você começou a se exigir. De onde é que será que veio isso? Esse pensamento ele é muito importante para você tratar, porque senão você só fica colocando band-aid na ferida, sendo que qual é a origem dessa ferida? O que está gerando essa inflamação na sua mente? Não adianta nada você ficar tomando remedinho ali para febre, botando band-aidzinho, sendo que você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então é muito importante você conhecer as origens dos teus comportamentos. É a melhor forma de você tratar é conhecendo a origem. E o desafio, né, que é uma coisa que pode te ajudar a começar a regularizar, né? Além de você encontrar esses gatilhos, isso são sugestões para você fazer a longo prazo. Mas o desafio é o seguinte: pega um papel e faz uma lista de todas as coisas que você tá procrastinando. Mas assim, mas faz sem medo de ser feliz. Pega tudo, não é só no trabalho, não é só nos teus projetos pessoais, de tudo. Saúde, finança, relacionamento, suas coisas pessoais, teu trabalho, tuas metas, faz uma lista. E aí quando você fizer a lista, primeiro, né, você vai ter um choque de realidade, que você vai perceber quanta coisa você tá procrastinando, né, e não resolve, não faz. Fez a lista, depois você organiza por prioridades. Né? O remédio da procrastinação é a organização, disciplina. Esse é o remédio. Então, não tem uma técnica, medite, respire 3 vezes e diga, sou capaz, eu posso, eu consigo. Não. Isso aí é ilusão. A gente resolve com ferramentas. A gente resolve comportamento com ferramenta. Motivação é muito bom para te manter ali na meta, mas o que faz você executar é a ferramenta. Fez a lista. Organiza por prioridade. O que daquilo ali é urgente? Aquilo ali que tá ali pendente demais, que isso aqui tá me prejudicando, tá me pendendo, que
que eu tô sofrendo prejuízo, que eu tô perdendo dinheiro. Enfim, coloca 1, 2 e 3. Não faz uma lista de prioridades de 1 a 10. 1, 2 e 3. 1 mais urgente, 2 é importante e o 3 eu posso deixar mais para longo prazo. Depois que você classificou, pega o que é urgente e coloca prazo. Né? Lembra que eu falei? O remédio da procrastinação é a organização. Né? Então, coloca prazo para cumprir cada uma daquelas coisas. Aí você vai começar a organizar as suas pendências. E todo projeto novo que entrar, toda demanda nova que entrar, você faz a mesma coisa. Tudo isso são das metas SMART. Né? Quem tem conhecimento da administração, quem já estudou ou fez algum treinamento voltado para isso, sabe que as metas SMART ela tem os parâmetros. E um delas é o tempo. Tudo precisa ter limite, ter prazo. Ter data e hora para acontecer, né? Até na Dale Carnegie a gente também aprende, né? Quem já fez o treinamento sabe que tudo precisa de data e hora para acontecer. Senão as coisas ficam soltas, aí elas são procrastinadas, elas são jogadas para frente. Então, colocou prazo, tenha um agente de responsabilidade. O que é o agente de responsabilidade? É uma excelente ferramenta para quem procrastina, é ter alguém para poder te ajudar a cumprir esse cronograma ou enfim, essa meta que você precisa, ou aquilo ali que está muito urgente, que precisa ser resolvido. Como é que a gente tem responsabilidade? Compromisso público, ou seja, você pode simplesmente contar para alguém o que você vai fazer, né? Você pode expor na internet, pessoal, a partir de agora eu vou fazer isso, aquilo, se você gosta, né? Tem várias formas de você ter um agente de responsabilidade. Isso, inclusive, tem lá no livro O Milagre da Manhã. Excelente livro, que também fala bastante sobre isso, sobre procrastinação. Recomendo demais. Lá ele fala bastante, né, sobre esse agente de responsabilidade, que pode ser alguém que você vai fazer um compromisso público ou alguém que você vai simplesmente contar exatamente o que você vai fazer e essa pessoa vai ficar te cobrando. Não, então, a agente de responsabilidade pode ser alguém próximo, às vezes alguém dentro da tua casa, né? Alguém que você confia, né? Que sabe que vai estar ali do teu lado para te ajudar a consertar, né? Esses desvios. Mas isso, gente, é só um desafio, uma dica simples, algo que você pode começar por aí. Mas primeiro faz a tua lista, porque você vai ficar um pouco chocado sobre o quanto você tem, né, procrastinado, o quanto teu perfeccionismo tem te atrapalhado a chegar. E também não é uma coisa do dia pra noite, né? Como eu falei, né? Eu carreguei procrastinação e perfeccionismo por muito tempo. Então a minha desorganização, ela é assim, é uma bola de neve. Leva tempo pra você chegar num nível satisfatório, podemos assim dizer, mas não é por isso que você vai simplesmente paralisar. Faz com o que você tem, faz com os recursos que você tem hoje. Mesmo que não fique bom, é melhor que você faça e vá melhorando ao longo do tempo do que você não fazer nada, né? E ficar esperando a solução cair do céu, tá? E pra gente encerrar de verdade, porque já estourou meu tempo, daqui a pouco o Instagram vai me derrubar, né? O checklist do desafio e também toda a explicação das ferramentas, elas vão ficar em PDF bem bonitinhas, que nem da aula de ontem, e vão ficar disponíveis dentro do grupo, tá? Do grupo de aulas. Então, se você não tá no grupo, o link tá lá na bio, né? Clica lá que você vai cair direto lá no grupo e ali eu vou botar os materiais, né, para você fazer seu checklist, para te ajudar a fazer os exercícios, né? Porque às vezes aqui falando, se você não tá com papel e caneta anotando, já nem lembra mais o que eu falei lá no início. Então, ele vai estar organizado para te ajudar, ó, eu tô te ajudando também. Eu me ajudo e te ajudo. E também o replay da aula, se por acaso tu perdeu a explicação, tu não entendeu nada, tá? Mas de onde é que saiu, né? De onde é que ela tirou essa junção de perfeccionismo e procrastinação? O replay da aula também vai estar ali, porque eu não vou deixar salvo, né, no Instagram, eu vou deixar, né, acessível para quem realmente tem interesse a se desenvolver e aproveitar, tá, gente? Então, não esquece de ir lá depois, entra no grupo que eu vou colocando os materiais para vocês aproveitarem. E também, se depois tiverem dúvida, né, quiser fazer uma pergunta, ficou com vergonha, também, né, que nem ontem fizeram, né, depois, pode me chamar no direct, que depois eu faço uns stories explicando mais um pouquinho. Tá bom, gente? Já deu meu tempo aqui, já estourou, espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado. Então, para recapitular,
Procrastinação é inversão de prioridades, então você troca o prazer, né, a longo prazo pelo prazer imediato. Perfeccionismo é aquele ideal que nunca é alcançado, então você tem um nível de exigência muito alto, aí acaba que você fica, né, nunca se sente pronto, então você fica enrolando, e aí quando une os dois, você procrastina porque você não se sente bom o suficiente, pronto o suficiente, você sempre fica esperando por um momento certo de fazer as coisas, e aí você começa a ter baixa autoconfiança, insatisfação no trabalho, começa e não termina, ansiedade, e aí você começa a trazer mais prejuízos do que benefícios. Então, reflete aí se realmente vale a pena você seguir com esse comportamento. E se você quer, né, ajuda para melhorar. Tamo junto, estamos aí. Tá bom, gente? Então, beijo pra vocês. Entra lá no grupo para você ter acesso ao replay da aula. E os materiais também. Valeu? Tchau, tchau!